Olá, amigos do blog Paulo Roberto News. Hoje eu estou aqui para conversar com ele, que é veterinário, já trabalhou na UPA de Itaperuna e este ano fará a sua estreia na política itaperunense, o Wellington Costa, o tio Vete. É isso aí, Wellington? É isso aí, pessoal. Quero agradecer aí a presença e a colaboração do nosso amigo Paulo Roberto News, o convite para estar participando do blog. Estamos aí iniciando a nossa caminhada. Sou filho de Retiro, sou filho de Itaperuna, estamos iniciando a nossa caminhada aí. Wellington, para quem ainda não te conhece, quem é o Wellington Costa, o tio Vete? Muitas pessoas conhecem, na verdade, de vista e tal. Meu nome é Wellington Costa, sou filho da dona Maria e senhor Sebastião. Minha irmã Miriam é fisioterapeuta, sou filho de Retiro, lá da Fazenda Boa União. Meu avô foi colaborador por muitos anos da prefeitura, senhor Sebastião Maria, eu acho que muita gente conhece. Sou de família pobre, criado, dentro dessa realidade de cultura pobre, mas graças a Deus nós conseguimos crescer dentro dessa realidade, próximo dos meus avós. Então isso faz com que a gente queira cada vez mudar de vida. Eu sou formado como técnico ambiental, sou formado como médico veterinário há 4 anos, tive a oportunidade de estar trabalhando também na prefeitura durante 7 anos, na UPA de Itaperuna. Foi onde eu vivi, cresci muito, não somente como profissional, mas também como pessoa. E isso que desperta e tem despertado cada vez mais o desejo, de estar no meio do povo. Fui coordenador também de grupo jovem pastoral na comunidade de Retiro em Santa Ana. Sempre tivemos envolvido em vários movimentos sociais. Inclusive nós tínhamos lá também um movimento bem bacana, Paulo, que era a visita ao Asilo Santo Antônio dos Pobres. Nós tínhamos lá uma visita quinzenal aos sábados, em que nós tínhamos vários projetos, várias campanhas. Período do frio a gente tinha campanha do agasalho, a gente arrecadava meias, a gente conseguia fraldas para dar um apoio, na verdade viver aquilo, porque às vezes naquele movimento religioso, na igreja, no social a gente ouve falar, mas a gente só sabe o que é quando a gente vive, quando a gente está próximo daquelas pessoas que estão distantes do familiar. E isso faz com que a gente cresça realmente como pessoa. Isso é religioso, é social e também é político? Então, Paulo, na verdade, quando nós fazíamos esse projeto, tínhamos esses projetos sociais, a ideia era realmente ajudar as pessoas, A ideia era colaborar com aquele que às vezes tinha o mínimo. E hoje a gente vê, nesse contexto, a gente vai vendo falar em política, nova política, esse contexto todo social, a gente sabe que a gente estando lá, a gente assumindo esse compromisso pelo povo e com o povo, a gente tem potencial. As pessoas que me conhecem sabem disso. A gente tem cada vez mais a capacidade de estar ajudando essas pessoas que a gente sempre caminhou juntos, mas que às vezes falta-lhe um pouco mais, E a gente estando lá, a gente sabe que realmente pode ofertar uma melhor qualidade de vida. Então você acha que se caso no futuro você viesse um vereador ou um outro lado assim, social, público, você acha que poderia colaborar mais com a comunidade? Com certeza, Paulo, porque a gente vê, eu falo isso que graças a Deus eu tive a oportunidade de estar trabalhando na saúde, na qual eu sou muito grato ao período em que eu trabalhei, aos meus amigos que me deram a oportunidade de estar ali, porque a gente consegue entender o que as pessoas vivem. Uma coisa é você ter projeto, às vezes as pessoas falam assim, quais são os seus projetos? A gente precisa entender que esse projeto, ele depende de uma realidade, ele depende, por exemplo, o que você está vivendo na saúde, no social. A gente precisa entender para realmente mensurar o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar. E a gente estando inserido nesse meio político, a gente sabe que se quiser, uma pessoa séria, com desejo de ajudar, de ser solícito aos que realmente precisam, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente realmente pode colaborar. Nesse contexto social, religioso, político, a gente consegue trabalhar junto e fazer o bem realmente a quem precisa. Wellington, você sempre morou em Retiro? Como é a sua relação com a comunidade? Sim, Paulo, eu sempre morei em Retiro. Na verdade, no início da minha infância, nós morávamos na Boa União, onde meus pais tinham propriedade, meus avós tinham propriedade. Tinha também meu avô paterno era funcionário de um senhor lá, no qual eu retrato ele como meu avô, o senhor Adilson Ransato, da Boa União. E
Passei a minha infância, estudei lá um fundamental todo, né? Com a nossa professora Márcia Moreira, na qual eu tenho um carinho imenso, né? Minha mãezona. E nós mudamos realmente para Retiro, né? Lá para a rua conhecida como Couro de Boi. Foi lá que nós iniciamos mesmo a nossa caminhada. Ali a gente sabe que o Couro de Boi hoje é tido como a parte mais distanciada um pouco do centro, mas foi ali que eu cresci. Tinha ali várias pessoas que cuidavam da gente, porque minha mãe, ela sempre trabalhou como doméstica, ficava eu e minha irmã em casa, e lá nós fomos crescendo, fazendo, nesse período que nós mudamos para lá, nós iniciamos a nossa caminhada na igreja, eu e minha irmã, mesmo não querendo, a minha mãe, Couro, vamos embora para a catequese. Aquele incentivo, né? Aquele incentivo, a família toda sempre foi muito participativa, né? Tá dando resultado, ó. Hoje você já é veterinário e pré-candidato a vereador. Estamos nessa caminhada. A importância dos pais, né? É isso aí, a importância dos pais de dos estarem, avós, mesmo que não vão, né? Tem que ter aquele impulso, tem que ter aquele empenho. E ali eu comecei, né, a participar da catequese, fiz aquele processo todo religioso ali da catequese e tudo mais, o crisma, e com 17 anos eu comecei a participar do Grupo Jovem. Né? Participei do Grupo Jovem durante 6 meses, fui convidado a vir como co-coordenador, na verdade, subcoordenador, onde eu fiquei lá mais uns 6 meses, o coordenador geral saiu, eu assumi, e ali nós iniciamos a nossa caminhada com o jovem, com a criançada, eu sempre muito dinâmico, muito conversado, e dali foram surgindo os novos projetos, né? Esse projeto de visita ao asilo, né? Que no caso era o Santo Antônio dos Pobres, no qual nós visitávamos ali, e isso eu fui ganhando, né, a confiança da comunidade, sempre fui muito envolvido. Lá tem um projeto dos Vicentinos, que antes quem caminhava à frente ali era a Sueli Santana, né? Ela, o esposo, a comunidade de Retiro, sempre muito solidária, né? Sempre muito solícita. Ali nós conseguimos os mantimentos, e eu sempre acompanhando aquela galera que já tinha esse histórico participativo na comunidade. E daí a gente vem despertando esse desejo de caminhar. De lá, de Grupo Jovem, criamos o grupo de oração, aquilo se estendeu. 2013, eu fui coordenador geral da Jornada Mundial da Juventude do Noroeste, juntamente com a Sabrina, né? Foi quando o Papa Bento XVI veio ao Rio, né, na Jornada Mundial da Juventude, e a partir daí a gente foi ganhando essa confiança, a gente foi se aproximando das pessoas. Sempre eu tive um carinho muito grande pelos idosos, né? Tinha uma senhorinha lá, hoje ela vai completar agora 99 anos lá, a Dona Elima, e eu me lembro que quando já eu afastado do Grupo Jovem, eu fazia parte nós criamos a Pastoral da Acolhida, e eu ficava lá os domingos, né, na missa, na porta com a galera. Ela punha o bracinho lá de baixo, eu vinha, dava o braço a ela e nós subimos. E isso me fez crescer, não só, né, como profissional, mas sim como pessoa. Né? Saber a importância da criança na pré-catequese, da catequese, e a gente vai trazendo isso para a vida. Né? O amor ao próximo também. Né? Sempre viver, né? Na verdade, não é somente falar sobre, é viver sobre aquilo que a gente fala. E isso é muito importante. Wellington, como pré-candidato a vereador, você já está bem alinhado com o partido, também com o pré-candidato a prefeito? Sim, Paulo, na verdade isso é uma dúvida que tem gerado a muitas pessoas com relação à situação partidária, com relação ao segmento político, qual prefeito nós iremos apoiar, com quem nós iremos disputar, né? Graças a Deus eu tenho tido, né? Isso eu tenho agradecido mesmo a Deus, tenho falado isso para as pessoas que me acompanham. Eu tenho mantido uma relação muito boa, né, com o meu pré-candidato a prefeito. A gente está muito bem resolvidos, né? Eu tenho visto que tem muita gente ficado na dúvida, muita coisa de lá e cá, mas assim, nós temos uma relação muito bem alinhada, muito bem estabelecida. Quanto ao partido, graças a Deus também já estamos bem alinhados. Agora fechada a documentação para realmente fazer a filiação. Tanto eu quanto o meu pré-candidato a prefeito já estamos sim alinhados, já sei o lado que eu quero seguir, o que eu quero realmente apoiar. Quanto a isso nós não temos mais dúvida, né? Eu acho que agora, esse período agora de março, é a cartada final para quem tem... final, né? Porque na verdade estava muito solto, né? Qual partido? O seu candidato tem partido, você vai ficar no partido, que você vai disputar com um candidato que tem 2.000 votos, e não é assim. Graças a Deus ele tem me assistido,
tem me dado bastante apoio, suporte, e estamos caminhando junto aí com toda a equipe, né? A assessoria mesmo do candidato tem nos dado suporte e graças a Deus as coisas têm fluído muito bem. Então tá aí o Wellington bem tranquilo, bem definido. Tio Vete falou sobre partido, sobre possível pré-candidato a prefeito que ele vai estar apoiando, mas ele não falou nomes. No final da entrevista você vai falar com quem você está fechado, hein? Fica curioso, né, rapaz? Você gosta. Agora, tio Vete, você é morador de Retiro, você conhece muito bem os problemas que Retiro tem enfrentado nesses últimos anos. Eu queria que você destacasse alguns problemas que você tem notado, que você vê que sempre tem acontecido, que você contasse pra gente como um morador, um conhecedor de Retiro. Então, Paulo, a gente sabe, né? A gente mora em Retiro, eu moro em Retiro há muitos anos, assim como todas as pessoas que ali residem. Hoje a gente tem um problema muito sério, que é a questão de estrutura escolar, né? Nós temos lá um colégio que é um prédio bem antigo, da época do Brizola ainda, né? Tão falado Brizolinha, que é ali na rua Beiralinha. E o colégio ele veio se degradando, não passou por reformas, e chegou no ponto que chegou, né? As crianças precisaram ser removidas dali, talvez por falta de um prédio, né, mais confortável, que adequasse à realidade da nossa comunidade. Foi concedido através do seu amigo, que também hoje está na gestão lá, que conseguiram, né, juntamente com a prefeitura e toda a equipe, um prédio que conseguisse alocar a realidade das crianças. Mas a gente sabe que não adianta a gente querer tratar um problema sem a gente ir efetivamente na causa do problema. A gente sabe que precisa de ter mais, o poder público ele precisa se importar mais com isso. Não adianta, por exemplo, eu alugar um espaço, né, estruturar, porque a gente sabe que tudo tem custo. Por exemplo, se eu alugo a sua casa e eu preciso montar meu consultório lá, eu tenho que remanejar recursos para poder tornar aquela estrutura viável para que seja trabalhada, né? Assim, eu imagino que no colégio, né, na escola, né, Joaquim de Oliveira Câmara lá, foi preciso fazer uma reforma, né? Ali foi preciso se adequar para receber as nossas crianças, né, os filhos, né, da nossa comunidade, os futuros, talvez políticos, futuros médicos, futuros engenheiros, professores, que ali estudam. E a gente sabe que toda vez que a gente precisa de modificar uma estrutura, isso tem custo. Então, Retiro hoje nós temos o problema da capela mortuária, nós não temos uma capela mortuária, né? Hoje o colega lá, ele cede o espaço dele, né? Graças a Deus, e a comoção dele também, as pessoas que vêm a óbito, né? A gente sabe que é uma coisa inesperada. Tem um amigo que tem um espaço lá e que doa, né, esse espaço, ele cede à família. E a gente precisa, né, de mudar essa realidade, de tentar mudar isso. A gente sabe que hoje é muito fácil, por exemplo, nós estamos em um período, né, que agora as coisas começam a acontecer, né? A gente precisa reformar, a gente precisa modificar. Por exemplo, se eu for hoje modificar talvez a estrutura para abrir um consultório, eu também preciso de investimento. Então, quanto é que nós investimos talvez para poder reformar um prédio para criar e tornar ele habitável, né, podemos dizer assim, pelas nossas crianças? Quanto nós iremos gastar para reformar um prédio, para tornar e transformar numa capela mortuária, né? A gente sabe que isso vem acontecendo por conta do descaso, né? Não é simplesmente porque o prédio está ruim, não. Foi um descaso do poder público. A gente sabe que hoje a gente não tem uma escola confortável, foi descaso do poder público. A gente não tem hoje dentro da nossa comunidade uma capela mortuária, pelo descaso do poder público. Então, chega nesse período, todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer agradar, todo mundo vem de bom coração. A gente tem, por exemplo, a estação de Retiro, né, que está abandonada. Aí a desculpa, talvez, os gestores: a gente não tem eventos em Retiro porque não tem espaço. A gente não tem evento cultural na estação porque não tem espaço. Mas como que agora as coisas começam a fluir? Ano de eleição é ano mágico? É ano de fazer mágica. Então, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que tem toda uma questão, às vezes, de licitação, a gente sabe que tem toda, né, essa parte burocrática de documentação. Se eu estiver lá eu vou conseguir fazer. Eu costumo dizer isso para a galera, não é fácil. Às vezes as pessoas depositam na pessoa do Paulo Roberto, depositam no Wellington,
na pessoa do Hélito, uma confiança, mas a gente sabe que tem todo o sistema, né? Mas será que se você está lá há uma gestão, há 2 gestões, há 3 gestões, você não conseguiu trabalhar nesse período? E agora que está chegando às vésperas de uma nova eleição, começa aquele desespero, né? As superlotações nas instituições públicas. Se você pegar, por exemplo, as secretarias, aumentaram a folha de pagamento grandiosamente. Então, assim, não é fazer crítica, mas, por exemplo, você quer manter o seu posto, eu quero manter o meu posto, mas e a comunidade? Será que às vezes esse dinheiro que é usado para reformar um prédio de um amigo, uma casa de um amigo, né, ou de uma pessoa, poderia talvez ser às vezes uma casa minha que fosse cedida e realmente precisasse de uma certa reforma? Isso é comum, isso é aceitável. Mas, por exemplo, até quando nós vamos ficar nesse jogo de empurra? Porque, na verdade, nós estamos aí à frente de uma gestão que aí já vai findar o 4º ano, estamos sem colégio, graças a Deus funcionando muito bem, né? Graças à tomada de decisão do amigo hoje que está à frente, né? Que colabora muito, é meu amigo. Mas assim, até quando nós vamos ter que ficar protelando, né, o tratamento, né? Até quando nós vamos... A questão da água em Retiro melhorou 200%. Eu na minha casa não chegava uma água, né? Mas precisamos melhorar a questão do tratamento, a coloração da água. Nós precisamos... Porque não adianta falar assim, a água chega. Mas quais são as condições que a água chega? A gente precisa se atentar a isso. Isso não é crítica. Mas a gente precisa entender, será que o Retiro todo está sendo bem assistido? A questão de limpeza, você vê o Retiro está limpinho. A gente vê que realmente esse trabalho... e fazer essa menção, né? As pessoas que trabalham, os funcionários que trabalham na parte de limpeza, da UBS. A gente sabe que a nossa UBS é uma UBS que não comporta, né, a realidade, é muito pequena, precisa de uma reforma. A gente sabe que tem uma equipe que trabalha ali, que é uma equipe bacana, mas precisamos também intensificar, porque na verdade a gente vem da realidade seguinte: as pessoas às vezes criticam, tem 5 funcionários, tem 6 funcionários, tem 10. Se eu estiver lá, se me for oportuno, que tenha 40, mas que os 40 trabalhem, né? Não adianta nós termos lá 30 na escola, ou 30 varrendo rua, ou 30 fazendo a limpeza das ruas, mas tem que estar ali efetivamente trabalhando. Porque uma coisa é quando você mensura, talvez você precisaria ali de um gestor que ganhasse R$5.000, mas se você tem 5 pessoas ganhando 1.000, você ajuda as famílias, você dá emprego à comunidade, porque a gente sabe que as pessoas precisam, mas as pessoas precisam estar ali trabalhando e correndo atrás para que as coisas melhorem. Porque Retiro, Paulo, é uma comunidade muito solidária. Eu falo isso com bastante veemência, porque no período em que eu preciso, se eu precisar das padarias para uma ação social, se eu precisar do comércio para 1 quilo de arroz, se eu precisar... As pessoas sabem disso, porque eu não preciso. As pessoas estão acostumadas com o Hélito pedinte, né? Nós vamos fazer lá uma roda de samba, nós vamos fazer um evento. Nós fizemos lá em virtude a uma situação que eu vivi ano passado, e o presidente do conselho que quis que eu enfatizasse isso, ele organizou uma convenção no Rio, na sede da OAB, com os 12 conselhos que compõem a Comissão Nacional de Saúde, e eles pediram que a gente trabalhasse isso, né? Então nós fizemos, eu recebi ajuda de vereador, eu recebi de pré-candidato, eu recebi da comunidade. Então a comunidade ela é muito solícita, só que a comunidade ela precisa de que o poder público, né, trabalhe em prol para que ela continue avançando, para que ela continue melhorando. Pode talvez não ser na minha geração, mas dos meus filhos, dos meus primos, dos netos, que a gente possa estar dando continuidade para manter viva essa história de Retiro. Agora, Hélito, você falou sobre os problemas de Retiro, falou sobre a sua relação de Retiro e os distritos. Você também tem tido uma boa relação com os distritos próximos a Retiro, você também conhece os problemas de alguns distritos. Você também não vai ser o Wellington só de Retiro, não. Você também é o Wellington de Itaperuna. Conta pra gente sua relação aí do Tio Vete com os distritos itaperunenses. Então, Paulo, a gente tem trabalhado, né, em parceria, né, com todos os distritos. A gente, quando fala todos, a gente acaba generalizando. Mas, por ter trabalhado muito tempo na saúde, graças a Deus, 7 anos de muito trabalho, construí ali naquele período várias amizades, pessoas que até hoje têm um carinho
imenso por mim, embora eu tenha me desvinculado na época, né, da gestão. A gente sabe que cargo público, né, quando você não é concursado, e a gente precisa de enfatizar isso, a importância de um concurso. Desde 2012 sem fazer concurso. Desde 2012 sem concurso. A gente precisa, né, de dar ao posto a quem tem qualificação. Né? A gente sabe que não é um problema de retiro, não é um problema de comendador Venâncio, não é um problema de Raposo, não. É um problema, né, estrutural. É uma política que, na verdade, será que talvez, se nós implantarmos um concurso público, as pessoas vão ter essa linha de articular emprego, que às vezes o emprego é o que dá o voto, né? A gente, quando a gente fala, eu tenho trabalhado muito isso, a nova política, né? A nova política de retiro, de Venâncio, e onde eu tenho passado, Venâncio tem uma relação muito boa, né, com a comunidade, graças a Deus. Isso, Paulo, na verdade, eu tenho angariado, por tudo onde eu passei, eu tenho angariado pessoas boas para caminhar com a gente, né? Tanto no âmbito religioso, no social, no período em que eu estive trabalhando na saúde. Às vezes eu encontro com as pessoas em Venâncio, eu acho que eu te conheço. Falei assim, de onde? Isso da igreja e tal? Acho que é da UPA, né? E eu tive um fato bem interessante, que eu vivi em Raposo. Um senhor que certa vez esteve internado conosco lá na UPA, e a neta estava lá com o bisnetinho, no caso, para consulta. E ele estava numa situação bem delicada, a gente já sabia que estava bem complicado, e acabei fazendo amizade, porque, para quem sabe, eu rodava a UPA inteira e tinha uma relação ali muito bacana, né, nos setores. E ela estava ali, ficou sabendo que o avô estava internado, queria ver o avô, porque já era sabido que ele já não tinha mais tanta qualidade de vida e a qualquer momento ele pudesse vir a óbito. E ela me disse o seguinte, ela falou assim, eu estou com meu avô internado, mas eu não sei onde ele está. E eu sei que ele está muito mal. E eu falei assim, mas como é o nome do seu avô? Ela falou o nome do senhor que estava lá com a gente internado, na internação, pediu autorização ao médico e tal. Ela chegou... Ele estava internado na sala vermelha, ela fez uma visitinha rápida, olhou ele, que já tinha passado o horário de visita, e ali foi a última vez que ela encontrou com seu avô em vida. E por onde a gente passa, por onde eu tenho passado, a retratativa das pessoas com relação a mim é muito boa. Não é porque o Wellington ele já gosta muito de conversar, não, porque na verdade a gente tem que dar o melhor de nós onde nós estivermos, né? Raposo, Venâncio, a gente tem trabalhado, a gente tem visitado as pessoas, porque para a gente acaba sendo muita informação, né? Por exemplo, o Wellington, que formou técnico de meio ambiente, o Wellington, que foi trabalhar na prefeitura enquanto UPA, trabalhei também na secretaria de engenharia na época, e o Wellington, que virou veterinário. E esse Wellington veterinário que às vezes era atendido lá na UPA, né, pelos tutores dos meus pacientes. Então, assim, isso traz pra gente uma energia, isso traz pra gente uma positividade, e é isso que a gente precisa resgatar. A gente precisa de olhar para as pessoas, por exemplo, e entender o que elas precisam. O que a gente pode colaborar? É igual o médico. O médico que não ama a vida, ele não pode ser médico. O ser humano que não ama o próximo, porque isso é bíblico, né? Isso, a gente precisa de amar, a gente precisa de dar o nosso melhor, né? A gente sabe que a gente não é perfeito, mas a política, ela tem se tornado uma política nova, porque as pessoas, a gente sabe que muitas pessoas querem se beneficiar, se tornar, né, uma pessoa pública, mas assim, a essência dessa política de interior, a gente pega muito esse gancho, né, de política de centrão, né, de grandes cidades, direita ou esquerda. A gente faz uma política para o povo, a gente faz uma política do bem comum, a gente faz uma política de ajudar o próximo. Eu me lembro que, enquanto eu estava na coordenação do Grupo Jovem, na comunidade Santana, tinha lá a comunidade religiosa Vida com Cristo, no qual um dos pastores, ou o pastor geral, era muito meu amigo. Eu me lembro que teve uma vez... o nosso grupo acontecendo, ele havia me convidado para um arraiar que eles organizaram. Eu prontamente fizemos só uma oração inicial, tal, peguei a galera toda do grupo jovem e fui lá para a igreja
dos nossos amigos que na verdade são protestantes, né? Mas graças a Deus eu tenho uma relação maravilhosa. E no dia seguinte o padre puxou minha orelha. Não estou gostando dessa atitude. Eu falei, o que foi, padre? Sua bênção. Ele falou assim, está saindo aqui, indo para ali. Falei, a gente não precisa amar o próximo? Então, independente de cor, sexo, raça, de pessoa, a gente precisa servir e estar para servir o próximo. Agora, Wellington, você falou isso sobre o amor ao próximo, você também falou sobre religião, sobre cor, que deve respeitar todas as cores, todas as religiões. No ano passado, eu estava pesquisando sobre sua vida na sua rede social, você foi vítima de racismo. Conta pra gente como foi isso, você estava trabalhando, dê os detalhes aí desse ocorrido. Então, Paulo, foi sim, eu vivi uma realidade bastante, vou ser sincero, que me deixou emocionalmente bastante abalado, né? Porque, na verdade, a gente ouve se falar em racismo, né? A gente vê reportagens sobre racismo, mas o racismo tal como ele é, e você vivenciar, é muito difícil, né? Então a gente imagina, século XXI, eu, né, bem desenrolado, bem conversado, nunca me imaginei... Cara, com a pinta, tem um cavanhaque bacana, estiloso, passar por uma situação dessa. Eu nunca imaginei, na verdade, eu já me imaginei talvez defendendo alguém vivendo aquilo ali, mas nunca imaginei que eu fosse viver, né, sentir na pele. Uma das pessoas que estavam lá no dia do ocorrido, ela falou, ela mandou para mim uma descrição falando, uma coisa é você ouvir falar sobre o racismo, outra coisa é você ver o racismo de fato, né, na sua frente, de como ele é. Então foi uma situação bastante constrangedora para mim, ainda estou fazendo ainda uns acompanhamentos para poder tirar um pouco daquela frustração. Foi uma situação bem chata, né? Eu estava no meu momento de trabalho, isso aconteceu com a própria dona do estabelecimento, em virtude de um procedimento que eu havia feito, e ela dizia que, por ser um procedimento de emergência, eu não deveria receber por tal procedimento, né? E na verdade não é assim que funciona, a gente sabe, né? Assim como todas as classes profissionais, a gente tem esse juramento, independentemente de qualquer coisa, se é uma situação em que você precisa intervir, se, por exemplo, o médico que passa, se tem um acidente, ele não quer saber se ele tem consulta, se ele vai passar, ele tem que ser e prestar aquele atendimento de imediato. E assim eu fiz, foi um caso de uma cesariana, realizei a cesariana, tudo dentro dos conformes, e a empregadora, no caso, né, a dona da clínica, chegou perguntando o que havia acontecido com a tal paciente. Eu relatei que havia feito o procedimento de cesariana, e ela veio para mim com palavras afrontosas, dizendo que eu deveria fazer e que procedimento de emergência eu sou obrigado a fazer sem que eu receba. Se o tutor não tem condição de pagar, eu deveria fazer. E a partir daí ela veio para cima de mim, arremessou vários objetos. Então deixa eu ver se eu entendi. Você fez um procedimento de cesariana em uma gata, o dono do animal, dono do pet, não tinha condição financeira. Não, na verdade não foi nem isso. O dono do pet foi para consulta para saber o que realmente estava acontecendo, né? Porque o tutor relatou que a paciente havia tido um filhote há mais ou menos 24 horas. A outra companheira falou assim, não, desde anteontem. Então eu não sabia exato há quanto tempo ela tinha, na verdade a gente chama de aborto, né? Sim. Não foi nem um parto, assim, propriamente dito. Ela teve um aborto espontâneo. Isso acontece muito, Paulo, quando a gente faz uso de contraceptivo, nessas vacinas anti-cis. Isso acontece muito, má formação, isso induz o parto, o filhote com má formação, e foi o que havia acontecido. Se a tutora realmente não tivesse condições de pagar, não tivesse como pagar, eu poderia ter talvez indicado a ela uma indução hormonal ou algum medicamento. Mas eu falei com ela sobre a cesariana, ela foi à recepção, concordou com a secretária, assinou o termo para a realização da cirurgia. Eu estava numa outra emergência, no paciente que eu havia atendido anteriormente, e a secretária me entregou, né, a autorização assinada pela tutora, né, a dona da paciente,
ali eu realizei o procedimento. Então você estava realizando o procedimento com autorização do dono do pet? Do dono do pet, tudo tranquilo. Não foi porque você quis fazer? Não. Teve autorização? Até porque eu jamais, como que eu iria assumir esse custo? Né? Embora eu sou o médico de plantão, eu era o médico de plantão no dia, mas eu não poderia assumir, né, essa despesa, porque na verdade eu era lá um colaborador. Então, assim, eu tinha que tomar a ciência da empresária, dona da clínica. E aí ela veio, arremessou vários objetos, me chamou de vários nomes, né, difíceis, correlacionando a minha mãe no meio do assunto, falando mal com palavras chulas, a minha irmã também. E eu saí dali, peguei o telefone, eles quiseram me segurar lá dentro, eu saí, fui para próximo da clínica na parte externa, ela veio me agredindo, falando que ia me comer na porrada, e eu ali inseguro daquela situação toda, porque eu não era morador na cidade. E isso, a gente vê o quanto, né, a gente precisa ter a certeza daquilo que a gente faz, o quanto é bom a gente fazer as coisas com clareza, respeitando, né? Tem até uma frase que diz: o nosso direito começa quando o do outro termina. Então, tudo isso a gente precisa trazer para esse contexto, né, de social, de político, e entender que tudo ele culmina para um fim. E quando a gente relaciona toda a nossa história de vida, né, lá de onde eu venho, né, tem uma frase que diz: lá de onde eu venho, né, de uma realidade humilde, mas embora seja de família pobre, criado, né, num ambiente, né, como é que se diz, não é pobre, mas graças a Deus nós sempre tivemos uma boa qualidade de vida, e é isso que a gente precisa de trazer para as pessoas, uma melhor qualidade de vida, o respeito acima de tudo, né? Não é porque você é um jornalista, não é porque eu sou um médico veterinário, não é porque o outro é um médico, não. A gente precisa respeitar. E a política, ela, na maioria das vezes, ela é falha. Mas a gente sabe que se a política for feita com seriedade, a gente sabe, então uma cliente minha que ela fala: se você entrar na política, você vai entrar um homem e vai sair um vagabundo, né? Tem essas coisas, essas brincadeiras, mas a gente sabe que a gente tem que apostar na seriedade, numa política nova, para que a gente consiga efetivamente garantir o direito de todas as pessoas. Agora voltando ao caso, você chegou aí na delegacia, você fez o boletim, você chegou a entrar com algum processo, e como está a situação hoje? Já está definida, né, ou não? Não, ainda estamos, inclusive nós estamos aí, né, no dia, registrei o boletim de ocorrência, graças a Deus a atendente do dia foi super atenciosa, né, muito até, como é que se diz, muito, se comoveu com a situação, porque a gente vê muita situação, às vezes, de vitimismo, muitas pessoas se vitimizam. Eu fiz questão, né, de mostrar, graças aos contatos, graças aos meus amigos, né, eu tive condições não financeiras, né, eu tive vários amigos médicos, vários amigos advogados que se comoveram com a situação, se importaram e se colocaram à frente, né, de tocar isso para fazer com que mais pessoas tenham o seu direito garantido. Eu não me senti em momento algum menosprezado, eu não me sinto assim, porque a gente sabe que todos nós temos direitos e também temos deveres. Então, fiz o que realmente, dentro do que era cabível, dentro da situação civil ali, registrei o boletim de ocorrência, dei o meu depoimento, foram colhidos o depoimento das testemunhas, o processo correu, né, o inquérito, né, já transcorreu, e agora vamos aguardar, né, o Ministério Público, que a gente sabe que é a parte criminal, e tem algumas outras coisas também que os meus advogados estão acompanhando, e a gente espera que isso não aconteça mais, né, que isso sirva de lição, essa realidade que o tio Vete, né, podemos dizer assim, viveu, que cada vez mais pessoas sejam encorajadas, denuncia, né? A gente sabe que várias situações, agressão às mulheres, a várias situações de preconceito, isso precisa ser denunciado. Igual você falou, e além da questão do racismo, também teve a questão da integridade física, né, cara? Tentou jogar o bicho. Jogou objeto em cima de mim, ela só não me agrediu. Alguns falam que ela até mesmo me deu uma bofetada, né? Mas em virtude daquilo tudo acontecendo, eu não me lembro, não sei realmente relatar. Foram pedidas a imagem das câmeras, mas como, né, nem eu sou bobo, né,
eu relatei lá que as câmeras somente filmavam e não gravavam. A gente sabe que isso é mentira, os colaboradores sabem, mas a gente também não queria prejudicar ali, porque a gente sabe que muitas outras pessoas trabalhavam e aquilo ali é a única forma de ganhar-pão, né? A única fonte de renda que aquelas pessoas tinham. Uhum. Mas, Wellington, esse problema que você viveu, isso daí colaborou em algum momento para você lançar a sua pré-candidatura? Isso deu alguma força ou não? Paulo, eu posso dizer que, na verdade, isso intensificou, né, aquela ideia que nós já tínhamos. Né? Deu mais ânimo. Assim, porque o que acontece? Quer fazer uma coisa diferente, quer poder ajudar outras pessoas nesse sentido. Porque o que acontece? Se a gente você poderá ter mais voz com isso. Justamente. Eu consegui atingir um público maior a nível... estadual, né? Saiu em diversos sites. Saiu o Jornal Extra, publicou, a Record, dei entrevista também lá. E as pessoas me dizem, falam assim, tá querendo se vangloriar, tá querendo se vitimizar. Parecer, e não né? Porque a gente sabe que isso acontece sempre. Então, isso foi uma forma, através desse gás, né, podemos dizer assim, que eu recebi das pessoas de tornar isso mais público. Vários amigos meus vieram relatar que já tinham vivido situações assim, estão fazendo acompanhamento psicológico, acompanhamento emocional, por conta, né, dessa repressão que fora lançada sobre eles. Então, assim, a gente entende que não é porque o Hélito viveu aquilo já resolveu, mas sim para as pessoas que ainda vivem, para essas situações que ainda continuam acontecendo, né? Então a gente precisa de trabalhar isso, né? A gente precisa de uma nova... A gente precisa de mexer. A política ela precisa de ser trabalhada em todos os contextos, né? Aquela velha política de troca, vota por conta de emprego, vota por conta disso, vota porque está trabalhando no postinho, vota porque... A gente precisa de harmonizar. A gente sabe que precisa de profissionais ali, mas a gente precisa de colocar ali, talvez, pessoas que sejam também qualificadas. É claro que a gente não consegue fazer 100%. Quisera eu ter condição de fazer tudo, né? Se lá conseguimos chegar, mas se não conseguimos, vamos continuar mantendo. Interessante que a gente tem um trabalho bem bacana também, Paulo, que nós não destacamos aqui, na área pet, né? Às vezes esses dias fizeram até aquele post, criaram lá aquele Instagram, acho que fofocas de retiro, alguma coisa assim, e lançaram lá. Não adianta pegar cachorro a grito na rua para fazer campanha, né? Na verdade, quem me conhece sabe, eu tenho vários clientes que já me acompanham há tempos, né? Há mais ou menos aí do período quando eu comecei a trabalhar a campus, eu vi a necessidade de retiro, da gente trabalhar um preço mais popular. Acessível, né? Mais acessível, né? Por exemplo, uma castração, que vamos pensar hoje, uma castração em média fica em 600, 700 reais, né? De uma cadela aí de 10 quilos, no mínimo. Então, aqueles cães de rua, que aquelas cuidadoras tomavam ali, a gente fazia um valor para reduzir esse número de animais. Tem hoje um trabalho bacana, né, da nossa amiga, que é vereadora, a Sargenta Cristiane, que faz um trabalho bacana também com relação à área pet, várias outras pessoas. A gente tem trabalhado com isso, só que a gente não esboçava tanto. Só que agora, por exemplo, é a hora da gente mostrar quem é o tio Vete, quem é o Hélito, porque aquilo que não é visto não é lembrado. Talvez as pessoas vão ver, né, esse bate-papo, essa conversa, e vai falar assim, chegou ele agora com essa conversinha mole, mas não é. A gente sabe que essa questão desses animais errantes é uma questão, sim, de saúde pública. Ninguém faz tirando do bolso. A gente sabe que esses projetos são projetos que vêm recurso do governo estadual, do governo federal. Inclusive tem um deputado amigo, né, que ele é apaixonado por essas causas, Marcelo Queiroz, meu abraço, meu carinho, né, a sua pessoa, que trabalha em prol a essa causa, que dá vida a esses cães de rua, porque a gente sabe, ninguém gosta, quem tem comércio, por exemplo, não quer que você coloque um potinho de ração, né, porque é cachorro latindo 24 horas, é aquela coisa toda, mas eles já existem. A única forma que nós temos de reduzir é através da castração. Através da castração. Tem uma adoção também. Uma amiga de Raposo, eu tenho trabalhado muito em Raposo nessa realidade, tem amigos, tem um veterinário lá que é parceirão também, que ajuda demais nessa caminhada, o Antônio José, muito meu amigo, aprendi demais com ele, né? Então, assim, é uma comunidade Raposo, por exemplo,
que ajuda muito os animais de rua. Pede no comércio, pede aqui, tem lá a dona Zezé, que é amigona nossa, a gente ajuda, colabora, não com intuito político, porque na verdade, se eu pensar em política, eu morro, porque todo mundo quer que você faça mais barato, quer que você faça, e eu sou o profissional, é a minha profissão. Tem que também ver o seu profissional, né? Não adianta, conta pra pagar, a gente tem conta pra pagar, às vezes eu falo assim, ó, eu posso dar um descontinho, eu posso ajudar nisso, mas eu não consigo fazer nada 0800, porque na verdade, senão eu quebro as clínicas. E a gente tem esse trabalho para os animais de rua, aqueles animais que estão lá. Pra você ter ideia, tem uma amiga lá que ela tem 16 animais. Então, entre macho e fêmea, a gente precisa trabalhar ideias e políticas públicas para reduzir o número de animal. Às vezes o povo fala assim, vai esperar morrer? Não. Se continuar produzindo, porque é uma cadeia inversa. Os que já estão vivos vão continuar vivendo. Né? Agora, se a gente reduzir esse índice de natalidade, consequentemente com isso, várias doenças zoonóticas, quando você pensa na questão felina, a esporotricose, que é uma zoonose, às vezes o povo fala assim, gosta muito disso, fala isso, mas é uma realidade. Você pega talvez uma pessoa que é imunossuprimido, que tem imunidade baixa, que tem algum tipo de doença, né, que causa baixa de imunidade, esses animais tendem a transmitir essas doenças. Então a gente precisa de enquanto médico veterinário, enquanto profissional da área de saúde, a gente que trabalha, que conhece a atuação, a leptospirose, aquela coisa toda, a gente precisa trabalhar políticas sociais que tendem a reduzir esse tipo de problema, que também é um problema social. Rapaz, você fala muito, hein, cara? Um pouquinho. Já que você falou muito, eu gosto de falar mais um pouquinho. Eu queria que você abrisse o seu coração para Itaperuna e fizesse as suas considerações finais, falasse sobre sonhos. Abre o seu coração para Itaperuna. Paulo, eu antemão quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente fazendo esse trabalho bacana, que é, na verdade, de levar informação, parabenizar o seu trabalho que vem fazendo aí nas redes sociais. O seu blog ele tem sido visto como um meio de comunicação, né, bem que equipara aos telejornais, na verdade, né? Parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí, dando voz, né, àqueles que muitas das vezes não conseguem ter. Que tem alguns até que tá alinhado com um certo órgão público aí, mas a gente tem essas camaradagens aí, esse negócio aqui, que você continue fazendo esse belíssimo trabalho, tá? Sem apoiar um ou outro, a gente tem que ter esse profissionalismo, a gente tem que ser espaço, né? Tem que ser discreto nessa questão. E ao povo, na comunidade de Itaperuna, Retiro, Raposo, Venâncio, a nossa comunidade de Itaperuna, quero deixar a vocês o seguinte, assim como nós estamos aqui hoje, vocês têm a liberdade de estar, né? O Hélito, se ele se tornou médico veterinário, não foi por sorte, é porque nós corremos atrás, os meus pais correram atrás, né? Quando a gente fala de política partidária, as pessoas têm medo, né? As pessoas não querem ouvir, mas a política que a gente precisa não é a de direita, a de esquerda, a gente precisa de políticas que pensem no bem comum. A gente precisa, o meu desejo é que o seu filho consiga se formar numa faculdade. O meu desejo é que o seu filho estude numa escola de qualidade. O meu desejo é que, se você, né, preciso for, num momento ruim, Paulo, recorra às instituições de saúde, a UPA, elas têm como te ajudar. Ao postinho de saúde, eles têm como te atender. Que não fica aquela coisa, só atende quem tem ficha marcada. A gente sabe que não consegue atender todo mundo. A gente sabe quando fala assim, os médicos estão pensando desgramado, você está querendo colocar serviço, mas não é. A gente trabalha, não é para aquele que na maioria das vezes tem muito recurso. Porque quem tem recurso, ele vai procurar assistência básica lá em última instância. Mas a gente precisa de ter uma escola de qualidade. Por exemplo, qual o prefeito que tem um filho que estuda na escola pública? Né? Qual é o prefeito que vive sem um plano de saúde e consulta no postinho? Né? Qual é o filho de prefeito hoje que faz uma faculdade pública, que estuda na pública e aí? Por que as pessoas hoje não trabalham em Itaperuna? Porque as pessoas hoje buscam recurso fora para poder tentar, as empresas. Porque hoje a gente tem essa dificuldade de emprego. Às vezes fala assim,
poucas pessoas querem trabalhar, mas as condições de emprego a gente sabe que não é fácil. Então, assim, que vocês olhem, pensem no contexto, não pensem em política, pensem em qualidade de vida, pense que hoje, se você tem falado isso muito, em todos os bate-papos, Paulo, os cafés que eu tenho falado, eu tive a oportunidade de estar com um jovem de 24 anos esse fim de semana, e eu perguntei a ele, quantos anos você tem? Ele falou assim, 24. Eu falei, você terminou seu ensino médio? Ele falou assim, não. Eu falei que ele cria vergonha na cara e vai terminar, porque as melhores oportunidades, né, as boas vagas, não menosprezando quem conseguiu, porque a gente sabe que tem aquelas vezes que você fala uma coisa e as pessoas distorcem. Por exemplo, na época da minha mãe, ou ela trabalhava ou ela estudava, né? Não sei na sua época, que você também já está garotão aí. Cidade, 30 anos. Mas assim, hoje a gente tem essa facilidade. A gente consegue ter uma boa condição para estudar, mesmo que não aperta, o pai às vezes aperta, dá um ticket, dá isso, daquilo, e a gente precisa de políticas públicas que valorizem. Só para um ponto que a gente não pode deixar de trabalhar, por exemplo, a gente vê hoje as crianças da PAI, né? O Glauber, ele fala muito bem sobre isso, sobre essas crianças que precisam mesmo ser respeitadas. A gente vive hoje em Retiro, as mães têm reclamado muito, desde o ano passado eu tentei entrar em contato com o secretário de Educação, não consegui. Os filhos que já têm o cartão para vir e voltar, beleza, mas quem não tem não consegue. Por exemplo, tem alunos que fazem acompanhamento na PAI e no NEIP. As mães não conseguem levar. Então, antigamente tinha um ônibus. Hoje, por exemplo, a gente tem hoje a atenção dos ônibus escolares que tem feito um trabalho bacana, maravilhoso, tem atendido bem a realidade das nossas crianças, mas e essas crianças que precisam ainda mais de atenção? Será que nós estamos dando a atenção devida? Então, que vocês pensem numa ideia geral, né? Olha a sua vida, olha a vida da pessoa que você aposta, que você vai apostar, que você vai confiar. E a gente precisa de pessoas que realmente queiram a mudança. Assim como eu quis, a minha família toda humilde, nós moramos sempre na roça e tal, mas assim como eu pude, outras pessoas mais humildes que eu podem, você, o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, também pode mudar a condição de vida, a realidade, e pensar numa política não partidária, mas uma política de bem comum, uma política onde todos conseguem ter o espaço e o direito de ir e vir. Paulo, muito obrigado mais uma vez, quero agradecer. Você falou muito, ficou faltando aquela nossa pergunta. Lá vem ele. Com quem você está fechado? Hashtag com quem você está fechado. Hashtag, né? Isso aí tá igual essas incógnitas, com quem vai apoiar quem vai ser o vice de quem. Mas, Paulo, como eu te disse, estou muito bem definido, a minha caminhada está muito bem assessorada, assim posso dizer. Às vezes as pessoas falam assim, é difícil chegar lá, porque você não tem dinheiro, é difícil chegar lá, porque você não tem recurso, mas graças a Deus, tem uma pessoa que tem me dado todo o suporte, me dado toda a atenção, e garanto a vocês que se nós chegarmos lá, eu e o meu amigo, sempre amigo Nel, nós estaremos firmes para ajudar, para colaborar e fazer um bom trabalho. É isso aí, meus queridos. Meu amigo Nel, forte abraço e tamo junto, hein? Então tá aí a revelação bombástica aí do nosso amigo Wellington Costa, o tio Vete, falando com quem ele enfim está fechado. Então, pessoal, muito obrigado por você que ficou até o final dessa transmissão, desse vídeo. Eu quero te convidar a acessar o blog www.paulorobertonews.com, a seguir no Instagram, @paulorobertonews, e também conferir lá no YouTube, onde vai estar publicado na íntegra também este vídeo. Você vai poder assistir no YouTube. Então tem diversas maneiras aí de você estar assistindo este vídeo. E Wellington, para poder te seguir na internet, na rede social, como é que faz? Conta pra gente. Então, meus amigos, para quem ainda não segue, tem lá o meu perfil profissional, né? Que é o wellington.costa.tio.vet. E tem o meu pessoal, que a gente está nessa caminhada, né? Mostrando o que a gente é, na verdade, vocês conseguem ver. Para quem sabe, eu gosto muito de festa, mas pode seguir lá. O wccost@hotmail.com. wccost@hotmail.com. Então tá aí a rede social do nosso amigo Wellington Costa. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.